Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nessa fase de vídeo em obra, né? Então vocês vão ver que hoje nós falamos sobre gesso liso. Então eu quero trazer alguns segredos para vocês, algumas qualidades, algumas dicas sobre gesso liso, tá? Então fica com a gente até o final desse vídeo, que vocês vão ver várias qualidades e jeitos de se aplicar o gesso liso, tá bom? Nós estamos aqui no interior gravando, nós estamos aqui numa casa de um amigo nosso, preparando as nossas obras, então sempre tem aqueles mosquitos, aquelas coisas todas, aqueles barulhos normais, né? Mas vamos lá, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha, coloque o seu comentário, que é fundamental para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Pessoal, o vídeo que vocês vão ver a seguir, eu estava sem microfone, então às vezes fica um pouco complicado, porque na obra não dá para fazer muita produção. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de gesso liso, pessoal, as qualidades, os segredos e como é feito o gesso liso. Então durante o vídeo vocês vão ver como ele é feito, como ele é aplicado, mas eu quero dar aqui algumas dicas e alguns segredos para vocês, tá bom? Primeiro deles, se você conseguir fazer uma parede bem retinha, colocar os blocos bem alinhados, bem aprumado, você não precisa de massa corrida. Você entra com o gesso direto na parede e você tem uma economia absurda de material. Vamos combinar que um saco de gesso é menos da metade do preço do que uma lata de massa corrida. E no meu caso, por exemplo, que uso massa corrida acrílica, é muito mais barato. Então a economia vem daí. Segunda parte, ele seca muito rápido. Então você consegue, entre o processo de aplicação e a pintura, você consegue fazer isso de um dia para o outro praticamente. Se tiver um tempo bom, a secagem é muito rápida. Outra coisa, se você teve que abrir algum rasgo para passar a tubulação elétrica, a gente consegue finalizar essa parede sem marcas, sem manchas, pessoal. Então fica muito bom, muito legal. Outro detalhe importante, o ajuste térmico. O ajuste térmico é fantástico, ele ajuda a proteger de calor, ele ajuda a proteger quando está muito frio. Então essas são algumas dicas importantes. Agora, vocês vão ver que nós aplicamos o gesso liso no teto. E por que nós aplicamos o gesso liso no teto? Porque o nosso teto foi muito bem feitinho, a nossa laje muito bem estruturada, e passar o gesso liso é muito mais rápido do que fazer reboco no teto. O reboco demora muito. A gente tem um gasto muito grande de material, um desperdício muito grande de material, e passando o gesso liso no teto, a gente economiza com esse processo todo. Então vocês vão ver que na hora da execução deste processo, o gesso liso tem uma economia absurda, 15, 20, 30% ao longo da obra, enquanto a gente se a gente fosse usar o reboco convencional. Então, a aplicação do gesso liso, ela vai trazer para vocês uma agilidade muito grande, ela vai trazer para vocês um custo-benefício muito grande, e a equipe que aplica o gesso liso, isso é um detalhe importante, o pessoal tem que ser profissional. Não adianta trazer gente que diz que sabe trabalhar com gesso. Gesso seca muito rápido, então vai ter um desperdício muito grande se a pessoa não souber trabalhar com gesso. Ele vai secar, vai perder, vai para o lixo. Tem algumas pessoas que colocam retardante no gesso. Então são líquidos que para deixar ele secar mais devagar. O gesso fica uma porcaria depois que você usa esse material. Então é legal você ter uma equipe boa, uma equipe rápida que faça isso. Um outro detalhe do gesso no teto, que o pessoal termina, faz o acabamento nas laterais, nas quinas das paredes e está pronto para pintura. Então, pessoal, a quantidade de benefícios de gesso liso, seja no teto, seja na parede, são muito grandes e a economia na obra é muito forte. Então, vamos para o vídeo, vamos assistir o vídeo, vamos ficar até o final, que vai ser top, pessoal. Vamos que vamos! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo mais um vídeo aqui na obra e, de novo, nós estamos nessa pegada do sem microfone, que nós estamos fazendo vários vídeos, e hoje nós vamos ensinar para vocês o processo de gesso liso no teto. E por que nós vamos ensinar isso? Primeiro porque
nós entendemos que esse é o método mais rápido e mais barato para a gente colocar, para a gente fazer o acabamento direto no teto. Então esses segredos que nós vamos dar para vocês agora é para baratear a obra, tá? Então tudo que nós estamos ensinando nos últimos vídeos, a ideia é baratear a reforma ou baratear a obra. Então fica com a gente até o final desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário que vai valer a pena, tá bom? Pessoal, nós estamos mostrando agora esse teto que com a laje acabou de ser feito e agora nós vamos aplicar o gesso liso. Tem duas maneiras da gente resolver essa questão de teto, na verdade tem algumas maneiras. Então a gente pode rebocar e aplicar massa acrílica ou massa corrida, ou colocar um forro de gesso tabicado, depois eu vou mostrar para vocês, ou aplicar gesso liso, que é uma metodologia bastante antiga, mas que funciona muito bem. E hoje nós vamos falar do gesso liso, tá? Então, pera aí que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos numa das suítes aqui. Olha que vista espetacular. Vamos entrar no outro quarto, que a gente já tem a primeira parte do teto pronto. Então nós estamos aqui com o nosso colaborador, o Diego. Prazer, gente. Boa tarde. Ele é da Gesso Brasil, uma equipe bem legal. E aí nós vamos aprender junto agora que o processo de gesso liso começa na execução da massa. Então ele vai começar agora fazendo o processo de polvilhar o gesso que está seco na tina com água. Esse processo ele é um processo que ele pode parecer simples, mas a gente cansa de ver as pessoas virando o saco de gesso na tina com água. O que acontece? O gesso empola inteiro por baixo, endurece e acabou, vai para o lixo. Uma outra coisa que a gente aprendeu aqui ao longo dos anos, e é claro, com eles, porque a gente é de construção, eles fazem acabamento, é que, não sei se vocês conseguem perceber, a gente está utilizando 75% da barrica. Nós vamos trabalhar com 75% dela só. Por quê? Os outros 25%, que é mais ou menos esta área aqui, a gente vai deixar ele quietinho, absorvendo, para que quando a gente for dar acabamento, a gente não perca material. Todo mundo sabe que o gesso ele absorve água muito rápido e ele endurece. Então uma das grandes características do gesso, de aplicação do gesso, é a velocidade. Outro grande diferencial do gesso é que o próprio gesso tem um custo baixo. Então ele vai polvilhando o gesso na água. Então é óbvio que a mão da experiência vai mostrando quanto tem que colocar de água, quanto vai colocando de gesso. Então ele vai colocando, polvilhando esse gesso na água, até essa água tomando forma. Depois que ele polvilhar o gesso, esse gesso tem que ficar uns 10 ou 15 minutos parado, para que o gesso absorva a água e ele consiga trabalhar, tá bom? Então agora nós vamos parar um pouquinho até esse gesso absorver e daqui a pouco a gente volta, tá bom, pessoal? Até já! Aí, pessoal, olha como é que ele fica depois de uns 10 minutos, vocês estão vendo? O gesso ele fica na parte de cima, ele absorveu toda a água e agora nós vamos pegar um caninho de obra, né, um caninho de PVC, de água normal, e nós vamos bater esse gesso, 75% dele. Então o nosso parceiro agora vai começar a bater para deixar o gesso pronto para utilização. Ele é um pouco diferente, por exemplo, de como se faz, e aí vou fazer uma brincadeira, de como se faz um bolo. Quando a gente bate um bolo, a gente bate do centro para fora. Como toda massa de obra, a gente vem batendo e cortando de fora para dentro. Então, aí depois que a massa está mais ou menos homogênea, aí tudo bem, o jeito que vai ser desenvolvido. Mas vocês podem ver, por exemplo, ó, que esta parte aqui não está sendo mexida, tá vendo? Porque esta parte vai ser usada para fazer acabamento. Este é um ponto importante, pessoal, porque tem muito gesseiro jogando o material fora, batendo tudo de uma vez. E aí, assim, aí não faz sentido, vai perder dinheiro.
Então, para você que é dono da casa, para você que é dono da obra, para você que é engenheiro, arquiteto, essa é a dica que vocês têm que dar para eles. Agora a gente polvilha mais um pouco em cima, até encontrar o jeito pastoso ideal. Vamos deixar ele secar mais um pouco, puxar mais um pouco, já já a gente volta. Então, pessoal, agora nós vamos vir aqui e vamos aplicar o gesso de fato. Então, o nosso parceiro aqui, o Amado do Gesso, conhecido em Boituva, aqui na região, agora ele vai aplicar o gesso aqui no teto. Ele está sem capacete, porque como a gente já colocou as coisas na altura certa, para não bater o pescoço. Então ele usa uma desempenadeira lisa de plástico, de 70 centímetros, e veja como ele aplica, ó. Ele vem aplicando do lado do jeito ao contrário, se a gente estivesse falando de carne, do lado oposto da fibra, né? Então, do lado oposto que a laje é colocada. Dá uma olhada. Isso vai garantir uma aderência maior. Então ele dá uma primeira demão, ele vai encher de fato esses buracos. Esse é um serviço que tem que ser rápido, por isso que eu tô aqui de cantinho, porque o gesso ele seca muito rápido. Existe alguns retardantes de gesso que nós não gostamos deles, eles não deixam o gesso do jeito que a gente precisa, mas para isso a gente tem que ter um cara profissa fazendo. E aí vem o Amadão para resolver o nosso problema aqui. Então não dá para fazer esse gesso de muito amorzinho, a gente tem que detonar, fazer rápido, e ele já vem cruzando, dando uma segunda demão. Vocês veem como é que ele fica? Ele já vai criando uma película, criando uma camada e dando acabamento no teto. Este processo é um processo relativamente barato se você for comparar, por exemplo, com o próprio forro de gesso tabicado, que nós vamos mostrar mais na frente, ou no reboco, porque o processo de reboco é bastante complexo também. Então o pessoal da Gesso Brasil, onde o Amado trabalha, são extremamente profissionais e o processo fica bem legal. A nossa equipe interna consegue fazer, sim, mas a gente sempre opta em trazer os melhores para trabalhar junto com a gente. Nesse caso, o pessoal da Gesso Brasil. Daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. Então, pessoal, vocês estão vendo? Já está quase pronto. Aí a gente tem os cantos agora que faltam. E agora ele vai terminar esses cantinhos que estão com algumas coisinhas ainda para fazer. E depois nós vamos passar a régua nos cantos para deixar de fato a 90 graus esses cantos. Então ele está matando e isso está deixando tudo mais ou menos ajeitadinho. E vocês veem como o gesso seca rápido, né? Olha o meio aqui como já está bem seco. Agora ele pega a régua, uma régua de alumínio, e ele vem passando para acertar os cantos. Vocês estão vendo? É assim que tem que fazer. A maioria das pessoas não fazem isso no processo. E aí os cantos acabam ficando todos arredondados. E o serviço não fica de primeira. Então esse processo ele é um processo natural que deveria ser feito por todos, que infelizmente não é. Mas a velocidade tem que ser grande porque depois que o gesso seca, acabou. Aí não tem o que fazer, tá? Daqui a pouco a gente mostra pronto. Então, pessoal, você lembra daqueles 25%? O Amadão deixou eles lá, agora está preparado, ele vai pegar para fazer os acabamentos aqui nos cantos das paredes, entre parede e teto, onde a gente tem essas pequenas imperfeições da laje, e ele já vai deixando pronto, justamente para a gente ter esse acabamento perfeito no gesso. É aquilo que eu falo para vocês. A ideia é sempre que a gente consiga baratear o custo da obra. A gente sabe quanto é difícil ganhar dinheiro, a gente sabe como obra é caro, mas às vezes a gente pensa que fazer uma terceirização de serviço acaba ficando mais cara, e não é. Se a gente pegar uma equipe boa, se a gente pegar um material bom, se a gente pegar todo um processo pensado pela equipe técnica, pela engenharia, pelo pessoal da arquitetura, se for pensado, ele barateia muito o custo da obra.
Então nós estamos acabando agora. Vocês podem ver como o gesso ficou perfeito. Em um vídeo de menos de 10, 15 minutos, parando, a gente tem toda uma parte de laje pronta, concluída. Se a gente fosse fazer isso no reboco, com certeza levaria quase o dia inteiro para puxar. Então, essa dica do gesso liso no teto, aplicado por gente que entende, por bons profissionais, é fundamental para a economia da sua obra. Eu não fiz essa conta ainda, mas eu arrisco em dizer em pelo menos 20%. E se o saco de cimento continuar subindo como ele está, talvez até uns 28%. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, cliquem no nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu comentário e vamos que vamos. Deus abençoe.